Pergunta para ele: Richard, espiritismo é só religião? E ele responde: espiritismo é uma filosofia que tem bases científicas e consequências religiosas. Anselmo, o espiritismo é uma filosofia que tem bases científicas e consequências religiosas. Para você ter uma ideia, nós temos um acervo de dezenas e dezenas de livros que foram publicados com base em pesquisas realizadas por grandes pesquisadores que se debruçaram sobre o fenômeno mediúnico, estudaram com grandes médiuns a possibilidade de intercâmbio com o além. Vou dar apenas um exemplo para você ter uma ideia. William Crookes, que foi um grande físico inglês, um dos mais famosos físicos do século passado, ele passou por uma experiência muito interessante. Durante várias semanas, ele teve contato com um espírito materializado através da médium Florence Cook. Ele conversava com o espírito de Kate King. Na materialização, o médium fornece os recursos, que é o ectoplasma, um fluido que é manipulado pelo espírito que vai se materializar. Na verdade, o espírito não se materializa, ele se reveste de matéria, se reveste do ectoplasma fornecido pelo médium, então ele se torna visível, assim como um homem invisível que vestisse um traje qualquer, ele se torna visível. É o que acontece com o espírito, que a gente chama de materializado. Pois bem, William Crookes não só conversou durante muito tempo, em várias reuniões, com Kate King, através da mediunidade de Florence Cook, como ele se deixou fotografar em determinado momento, tendo ao lado a médium e tendo do outro lado o espírito materializado. E uma fotografia que ele autenticava com a sua respeitabilidade como grande físico, como uma figura realmente eminente da ciência inglesa. Crookes foi apenas um exemplo, há muitos exemplos. Já foram vítimas de perseguições e intolerâncias. Na década de 50, havia aqui na igreja de Santa Teresinha um padre católico que estava empenhado em acabar com o espiritismo. Nos seus sermões dominicais, ele costumava dizer que a doutrina espírita era a iniciativa do demônio, que ia levar todos os seus seguidores para o inferno. Quando ele passava aqui em frente ao SEAC, ele parava a procissão, fazia o sinal da cruz e dizia: vade retro, Satanás. Os participantes da procissão persignavam-se com medo que o Satanás os atacasse, depois de cutucado com vara curta na sua morada. Os frequentadores aqui da casa espantavam-se com a ignorância e intolerância religiosa. Os tempos passaram. Parece que o Satanás obrou contra ele mesmo, porque hoje nós temos no SEAC uma das instituições do país mais dedicadas ao bem e à verdade, que é respeitada pela sociedade e por representantes de outras religiões. Não sei se vocês viram na foto o Richard abraçado por um bispo que era grande amigo nosso e nos deu várias entrevistas aqui na TV SEAC. O bispo Ricci. Impossível que o Satanás voltasse contra si mesmo, pondo-se a estimular a bondade e a caridade. Conhecimento. Durante toda a sua vida, Richard nos ofereceu oportunidades de trabalho. Como sabemos, uma das missões do Espiritismo é oferecer aos interessados os conhecimentos que servirão por toda a vida. Um patrimônio que vai nos trazer conforto e segurança. Ele costumava dizer que o centro, que aqueles que estavam dispostos a ir além dos estudos, que o centro espírita
é uma abençoada oficina de trabalho que integra e mantém a casa espírita. E ele dizia mais ou menos assim: ante a clareza em que se exprime a doutrina espírita, conscientizando-nos de nossas responsabilidades diante da vida, é inaceitável a figura do mero frequentador da casa de oração, interessado no conhecimento, mas distraído da vivência, da prática, desejoso de benefícios espirituais, sem o interesse de dar a contrapartida em colaborar com a espiritualidade. O centro espírita, dizia Richard, não pode ser considerado apenas um hospital para a cura de males, nem mera escola para iniciação às excelências da doutrina espírita, mas, sobretudo, abençoada oficina de trabalho. Vamos a mais um trechozinho da entrevista com Richard Simonetti. A entrevistadora pergunta: Richard, quando vamos nascer, nós que escolhemos a família ou ela já está destinada pelo plano espiritual? A questão do nascimento depende muito da condição do espírito que vai reencarnar. Se for um espírito de mediana evolução, mais desenvolvido, ele faz um planejamento. Planeja o que ele quer ser, o que ele vai fazer, a sua profissão, família, onde vai nascer, o que ele vai desenvolver, se vai ter alguma facilidade ou limitação física. Então ele faz um planejamento. Para espíritos mais atrasados, que não têm um certo discernimento e um certo preparo, o planejamento é feito por mentores espirituais. São os seus prepostos que procuram encaminhá-lo a um tipo de experiência compatível com a sua necessidade evolutiva. Cuidado da espiritualidade sempre há, com relação a onde vamos nascer, o que vamos fazer na Terra. As coisas não acontecem acidentalmente. Uma existência humana é uma coisa muito séria e merece sempre muito cuidado, lembrando que todos nós temos um mentor espiritual, um espírito que nos acompanha, que nos ajuda, que nos orienta e que principalmente no processo reencarnatório nos ajuda no preparo a fim de que tenhamos uma experiência, uma existência, uma família, um corpo, tudo compatível com as nossas necessidades evolutivas. Uma das maiores preocupações do Richard era a divulgação da doutrina. Não por acaso, ele nos deixou um legado de mais de 60 obras, centenas de palestras, seminários proferidos. Os cursos de espiritismo que ele estimulou, hoje representam, nesta casa, quase 100 grupos mediúnicos. O jornal Momento Espírita, a Rádio SEAC, a TV SEAC, foram iniciativas do Richard, que hoje esses órgãos levam a mensagem para milhares de pessoas por todo o Brasil e fora do Brasil. Agora, aquela história que contei um trechinho para vocês, eu vou trazê-la na íntegra, porque eu acho ela muito importante. E Richard costumava contar essa história detalhadamente. Chama-se A Cadeira Vazia.